Nessa segunda-feira, os 12 jurados do caso foram escolhidos oficialmente, e detalhes sobre eles foram divulgados. Além disso, o julgamento mais esperado do ano finalmente começou, com detalhes inéditos sobre as noites macabras organizadas por Diddy. No vídeo de hoje, então, iremos falar sobre o primeiro dia do julgamento de Diddy. Bom, a gente vai começar falando sobre o júri que foi escolhido finalmente, e a gente tinha falado no último vídeo sobre 150 pessoas que tinham sido entrevistadas para poder participar do júri, né? Só que o número foi bem maior, pessoal. Hoje, na segunda-feira, a gente teve a definição dos júris, e só pelo número de cada um, porque o nome deles vai ser preservado, a gente já consegue ver o tamanho dessa lista. Então, 12 jurados foram escolhidos e 6 suplentes, que podem substituir esses jurados a qualquer momento. Dos 12, são 8 homens e 4 mulheres, e dos suplentes, são 4 homens e 2 mulheres. Inclusive, todos vão continuar trabalhando sob anonimato, e não vai acontecer aquele famoso sequestro. Sequestro é o nome dado para quando o júri é obrigado a continuar dormindo no local em separado para depois voltar para o júri, e o cara não pode voltar para casa dele em momento nenhum. Nesse caso aqui, que inclusive tem uma previsão de 10 a 12 semanas, eles vão poder voltar para casa, mas obviamente seguindo ali várias regrinhas. Eles não podem, por exemplo, ver TV, eles não podem mexer na internet, porque eles não podem ter acesso ao que o público vem dizendo sobre o caso em que eles vão ser jurados. E bom, como a gente já tinha falado no vídeo de ontem, eles vão ser identificados apenas por um número, mas alguns detalhes já foram registrados de cada um. O jurado número 2 foi o primeiro a ser selecionado. Ele é um homem branco de 69 anos, massagista e ator. Inclusive foi ele que foi meio que criticado pela defesa do Diddy, né? Porque ele teria experiência com o uso de óleos e poderia pesar contra o Diddy em algum momento. Ele contou que a irmã dele já sofreu abuso do ex-marido há algumas décadas, mas que ele pode permanecer imparcial mesmo com essa experiência. Ele disse também que acredita que o Diddy provavelmente esteve envolvido nas atividades que ele ouviu, mas que vai se basear apenas no que será tratado no tribunal. A defesa do Diddy, como a gente já tinha falado, já colocou esse cara aqui em risco, né? Querendo tirar ele, porém o juiz manteve ele selecionado. O jurado 5 foi o nosso segundo jurado. Ele também é um homem branco de 31 anos, trabalha no setor financeiro e se diz contra a pena de morte. Então pode ter uma linha mais branda aí de punição pro Diddy. Já o jurado 25, que é o terceiro escolhido, é um homem gay de 51 anos que estudou medicina veterinária e é doutor em biologia molecular. Cada um tem um pouco de informação diferente porque é o que eles foram falando durante a seleção, e aí jornalistas iam anotando. A jurada número 28, que é a quarta, é uma mulher de 30 anos, balconista de uma loja de comidas finas, e ela inclusive é filha de uma mulher que roubava o banco. Então, tipo assim, a mãe dela era uma funcionária de um banco que roubava dinheiro desse banco, então ela já teve esse passado aí criminoso, que também foi pontuado pelo juiz. A jurada 55, a nossa quinta, é uma mulher de 42 anos que trabalha numa casa de repouso. E por enquanto é isso que se sabe sobre ela. O jurado 58, um homem hispânico de 41 anos, que trabalha como contador para o departamento de correções. Inclusive esse daqui já foi preso por fraude de seguro relacionada a um acidente de carro. E mesmo assim ele foi mantido. O jurado número 75 é um homem indiano-americano de 68 anos. É um empresário aposentado que trabalhou no banco JP Morgan, que inclusive a gente já fez vídeo aqui no canal, né? Que é um banco gigantesco dos Estados Unidos. O jurado 116 é um homem branco de 68 anos, técnico do campo de telecomunicações, que está aposentado. Então vai ter bastante tempo também para se debruçar nisso. A jurada número 160 é uma mulher negra que trabalha em um hospital de Nova York, e ela já ajudou o ex-namorado a entrar com um processo em um caso de pensão, que foi um detalhe que o juiz inclusive reviu para poder considerar se ela ia entrar ou não, mas ela acabou sendo aprovada. O jurado 184 é um homem negro de 39 anos que trabalha como segurança para uma organização de serviços sociais em Nova York, e ele também é assistente social da Associação Judaica de Cuidados Infantis, especializada em negligência infantil. Foi um outro homem que também teve o nome ali pautado pela defesa, que queria derrubar ele, por conta talvez desse envolvimento que ele tem de se colocar contra grandes organizações e coisas do tipo, né? Mas ele acabou sendo selecionado. O jurado 201 também trabalha para um banco, e basicamente foi isso que se conseguiu sobre ele. A jurada 217 é uma mulher negra, idosa, que também foi selecionada. O jurado 230 é um homem branco de 57 anos, que é arquiteto, e ele disse que não dá atenção à mídia de celebridades, mas que ouviu falar sobre o Diddy. E mesmo
mesmo assim também foi selecionado. Até porque, pô, pra achar alguém que não ouviu sobre o caso Diddy, impossível quase, é quase ainda impossível. mais lá nos Estados Unidos, né? Pois é, lá tá se falando sobre isso desde novembro de 2023. O jurado 234 é um homem negro de 34 anos e disse que ouviu nas notícias que o Diddy era um traficante sexual, então esse está um pouco mais inteirado. Já o jurado 247 é um homem branco de 40 anos que trabalha em uma faculdade de medicina e também não falou muito sobre o caso em si. A jurada 292 é uma mulher branca de 71 anos que trabalha como arquivista e ela não usa redes sociais, por isso falou que pouco sabe sobre o Diddy. Já a jurada 321 é uma mulher negra de 24 anos que trabalha numa empresa de café e ela disse que viu o vídeo da Cassie, mas que será justa observando que sempre há dois lados de uma história. E por fim, o jurado 330 é um homem branco de 37 anos que trabalha nas Nações Unidas como gerente de operações no escritório de contra-terrorismo. Isso aqui inclusive tem um papel bem importante, né? E a gente vê aqui, né, pelo número do último jurado que foi escolhido, que o juiz foi até o número 330, ou seja, ele caçou, mano. Ele caçou muito bem pra poder chegar nessas pessoas aqui, né? Isso que a gente não tá contando, por exemplo, com os suplentes, que aí o número pode subir ainda mais, né? E bom, a definição do júri foi feita pela manhã, pela tarde a gente teve então o início do julgamento. Então as histórias do Diddy começaram a aparecer com mais detalhes. Ele, por exemplo, teria feito uma prostituta urinar na boca da Cassie, aquela primeira a denunciar o Diddy lá em novembro de 2023. Bom, isso foi contado ali nos primeiros depoimentos do caso, tanto da promotoria, que acusa, quanto da defesa. Quem começou justamente foi a promotoria, vindo com alegações muito fortes. A Emily Johnson, que é uma das promotoras, disse que o Diddy forçou a Cassie a fazer sexo com acompanhantes enquanto ele assistia e gravava, algo que a gente já tinha, né, noticiado há algum tempo, mas que agora passa a fazer parte de um julgamento. Ela disse também que o Diddy chamava as festas de Freak Offs ou Weed King Nights ou então Hotels Nights e que a equipe dele organizava o transporte, a hospedagem, a preparação dos quartos com lubrificantes e iluminação, além de fornecer drogas e pagarem pelos profissionais do sexo. Ou seja, pessoal, ele tinha uma equipe propriamente para isso. Então tinha um cara lá que era o cara da iluminação das festas dele, um cara que trazia o contatinho das coisas, né, que fazia o corre lá para buscar o que ele queria usar na noite, um cara que já tinha o contato de todos os garotos e garotas de programa, e um cara para poder buscar, por exemplo, o óleo de bebê, que ele tanto utilizava nessas festas. A Emily também alegou que em um surto, o Diddy fez um acompanhante urinar na boca da Cassie, deixando ela inclusive sufocada durante o ato, mas que ele impediu que a Cassie saísse daquele ato, que continuasse fazendo, mesmo que ela não conseguisse nem respirar enquanto o outro fazia isso. A Emily disse que inclusive a Cassie concordou em fazer isso naquele momento, mas que era algo que ela não queria fazer, ou seja, ela foi coagida, né? Ela concordou porque ela via que não tinha outra coisa que ela poderia fazer, então ela teve que concordar. Além disso, a Emily falou que tudo começou com a Cassie, certo? Então ela deu um ponto importante aqui falando que esses freak offs teriam de fato começado com ela. E a Cassie falou isso em algum momento, né? Ela falou, eu era a vítima número 1. Eu era a vítima que estava em todos os casos e a primeira a sofrer com o Diddy. Bom, e tudo teria começado quando ela tinha apenas 19 anos. E inclusive a Emily fala que em algum momento ele ficou irritado quando descobriu que ela estava saindo com outro homem e que nesse dia ele espancou ela brutalmente. Inclusive ali foi no primeiro ano que eles se conheceram, né? Ela ainda tinha 19 anos e ele já estava fazendo isso com ela. Então quando ele ainda estava conhecendo ela, e um detalhe importante, porque quando ele conheceu ela, ela tinha um namorado, certo? Aí ela ficou solteira, aí ela estava saindo com outro homem, ele ficou com ciúmes e então bateu nela. Deu chutes, socos nela e inclusive chegou a jogar ela no chão como se fosse uma boneca de pano. Ele também teria chantageado ela, pra não contar isso pra ninguém, ameaçando divulgar ela com um vídeo dela fazendo sexo com um acompanhante. Já no início da relação, pessoal, lá muito tempo atrás. Um outro caso que também apareceu lá no documentário do HBO Max, que agora foi parar no julgamento, é que em algum momento o Diddy teria pisado no rosto dela dentro de um carro, além de ter batido nela, e que isso teria machucado feio o rosto dela. Pra poder evitar que ela fizesse uma denúncia ou que aparecesse assim em público, ele obrigou ela a ficar em um hotel por uma semana escondendo os ferimentos. Além disso, ela contou várias histórias de quando a Cassie acabou sendo agredida. Falou que, por exemplo, uma vez ela foi no banheiro, demorou muito, e ele acabou explicando ela, e que ele deixava muito claro que ela não tinha nenhuma escolha sobre participar ou não dos freak offs. Ou seja, falou que a vida da mulher era literalmente um inferno, né? Além disso, a Emily fala de uma mãe solteira que o Diddy se relacionou depois de ter terminado com a Cassie no ano de 2020, e que quando ela começou a ser levada para as festas, ela queria que pelo menos as pessoas que estavam lá usassem preservativos para evitar pegar algum tipo de doença, né? Mas que o Diddy não permitia que ninguém usasse nenhuma proteção. Ou seja, o cara era
Mano, lunático. Lunático nível, total, mano, né? É absurdo, pô. E, gente, isso não. Quem tá falando agora não é a TMZ, não é. Quem tá falando agora é uma promotora dentro de um julgamento num caso federal, sabe? Que vai repercutir no mundo todo. Então, imagina o quanto de detalhes ela tem pra poder confirmar tudo isso, né? Bom, inclusive, segundo a Emily, essa mãe solteira, né, que foi nomeada assim, também foi explicada pelo Diddy e também foi chantageada com imagens dessas freak offs. A Emily também confirmou que uma ex-assistente pessoal do Diddy que fazia esse serviço de, por exemplo, abastecer ele com substâncias, de levar os olhos, de alugar hotéis, de contratar garotos de programa e coisas do tipo, vai testemunhar contra o Diddy, certo? E vai contar sobre como ele forçou ela a ter relações com ele. Ela também falou que a Cassie vai testemunhar e que alguns dos acompanhantes também vão testemunhar. Ou seja, pessoal, vem muita coisa por aí nos próximos dias. Já a defesa, que também se pronunciou, que também testemunhou, falou que o julgamento será sobre preferências sexuais. O que isso quer dizer? Que ele está sendo julgado, que ele está sendo acusado de coisas por algo que não é um crime, que seria só a vida sexual privada do Diddy, que ninguém deveria ter direito a saber o que ele faz ou não nessa vida sexual, inclusive. Quem falou isso foi a advogada Teni Geragos, que é filha do Mark Geragos, né, que inclusive apareceu agora como alguém que não faz parte da defesa do Diddy, mas que anda passando colinha pra filha, enquanto ela tá lá, num dos maiores julgamentos do século, ele tá lá, ei, fala isso, fala aquilo, tá ligado? Tipo, que é bizarro, né? Inclusive o pai dela, pra quem não sabe, tem um podcast com o dono e criador do TMZ, certo? E ele tá dando todos os detalhes do julgamento lá nesse podcast. E essa mulher, então, falou que tudo ali não passa de preferência sexual. E que a galera tá, tipo, pegando pesado com o Diddy, mas que não tem nada a ver com tráfico sexual, com extorsão, ou então com sexo forçado, algo do tipo, como alega a promotoria. Ela disse que o governo não tem o direito de se intrometer nos hábitos de Diddy no quarto. E ela disse que o Diddy era de fato violento e tinha temperamento forte, mas que o julgamento não é sobre isso. Então ela não deve e nem ele deve falar sobre isso. Por exemplo, ela falou sobre o caso de violência doméstica dele com a Cassie, mas ela também falou que ele não está sendo acusado de violência doméstica nesse processo, então que ele não tem que responder nada. E ela também disse que o Diddy vai assumir a responsabilidade de algumas ações durante o julgamento, só que não é tudo que está sendo dito. Sobre as freak offs, ela alega que eram apenas festas de swing, que eram feitas com o consentimento de todos. Ela disse que os jurados podem não gostar do que vão ouvir, porque não tem o mesmo hábito do Diddy, mas que não podem julgá-lo por preferências sexuais. Também culpou as vítimas, cara. Ela falou o seguinte: as supostas vítimas eram adultas em relacionamentos de longa data com ele e que elas também precisam assumir a responsabilidade do que fizeram, que agora estão jogando pra cima dele a culpa de algo que elas fizeram que seria vergonhoso ou algo do tipo. Inclusive, em certo momento, ela chegou a falar que as mulheres se estapeavam pra ver quem ia ficar com o Diddy, porque ele pagava viagens, bolsas, joias e coisas do tipo, então qualquer mulher gostaria de namorar com o Diddy. Porra. Loucura, né, Já mano? começou com o pé esquerdo, né? E bom, sobre o caso da Cassie, ele falou que de fato aquele vídeo lá é indefensável, que o Diddy não tem como ter uma defesa depois daquele vídeo, mas que aquilo acontecia de um lado pro outro e da Cassie pra ele também. Então a Cassie batia nele o tempo todo, ele batia na Cassie e nem por isso ele foi lá acusar ela de 1000 coisas porque ela batia nele, certo? Ou seja, pessoal, o caso agora começou de fato e todos os dias a gente vai ter aqui novidades, pelo menos de segunda a sexta pra vocês. Inclusive, um recadinho rápido aqui pra vocês. Se você curte assistir jogos de futebol, NBA, Premier League, você pode fazer isso de graça lá no site da Stake. O link tá aqui embaixo, é só clicar, se inscrever, isso é gratuito. E aí, se você quiser jogar, postar lá dentro e tudo mais, aí fica por sua conta. Lembrando que sempre tem que ter responsabilidade e é pra maiores de 18 anos. E um detalhe, a gente tem uma camisa do Juventude e uma camisa do Everton pra poder sortear pra vocês. E são 2 times patrocinados pela Stake. Então, se você tiver uma conta lá, já tiver feito em algum momento pra poder assistir jogos, ou se você for criar agora, comenta aqui embaixo, eu quero a camisa. Só comentar, eu quero a camisa. E aí nesse mês a gente vai fazer esse sorteio. 2 camisas do Everton e 2 camisas do Juventude, tá? Quem curte colecionar camisas de futebol vai ganhar esse presentinho aí, até porque vocês estão sempre aqui ouvindo o recado, então a gente faz questão de presentear vocês. O segundo dia do julgamento de Sean Combs, o Diddy, foi marcado pelo depoimento de uma das testemunhas mais importantes. Cassandra Ventura, a Cassie, que namorou com ele por 10 anos, falou por cerca de 5 horas sobre o que acontecia no relacionamento e quais foram suas experiências com as freak offs. No vídeo de hoje, pela primeira vez, temos detalhes confirmados sobre o que eram as freak offs.
Bom, a gente vai falar do depoimento da Cassie. O segundo dia do julgamento foi um dos mais importantes, porque a gente teve o depoimento de uma pessoa que viveu muito tempo, né, dentro desses freak offs. E pra quem não sabe quem é a Cassie até hoje, a gente vai fazer um breve contexto aqui, né? Ela foi uma artista que com 19 anos já tinha um certo sucesso nos Estados Unidos, e naquela época ela conheceu ali o Diddy, que era dono da Bad Boy Records, que é uma gravadora, e nisso eles começaram a se relacionar como empresário e artista. Nessa época ela tinha um relacionamento, tinha um namorado, mas o Diddy conseguiu convencer ela a terminar com esse namorado, foi boicotando o relacionamento aos poucos, e com 21 anos, então, 2 anos depois, ela começou a namorar com o Diddy. Nisso, ela viveu basicamente aí 15 anos junto dele, e nesses 15 anos, ela mesma se coloca como a vítima número 1, a que mais sofreu durante todos os freak offs, e que vários freak offs foram voltados a humilhar ela. Então, nesse depoimento que começou no dia 2 e que vai até o dia 3, a gente já teve bastante informações confirmadas daquilo que a gente vinha trazendo para vocês, e algumas outras, como por exemplo, ela ter assumido que era obrigada a usar drogas, que ela era agredida por ele o tempo todo e que ela foi agredida sexualmente inúmeras vezes, né? A Cassie é justamente a pessoa que abriu as portas para que outras vítimas tomassem coragem e denunciassem o Diddy. Como que aconteceu isso? Lá em 2023 ela tinha escrito um livro contando tudo o que aconteceu nas freak offs e sobre o relacionamento dela com o Diddy. Ela já estava há alguns anos sem estar com ele e ela então apresentou o livro para ele pedindo $30 milhões para que ela não divulgasse esse livro. Na época, ele não aceitou o acordo e então ela abriu um processo contra ele. Nesse processo, a gente tem a gravação daquela fita onde ele agride ela, que é talvez o vídeo mais famoso do caso Diddy. Para poder acabar com esse processo, na época, ele muito poderoso, com muita grana, não viu problemas em fazer um acordo financeiro com ela, e esse acordo provavelmente foi de $30 milhões, que é justamente o que ela estava pedindo antes. Bom, então agora que a gente tem o contexto, a gente vai falar do depoimento dela. O dia começou com um debate se um vídeo ali de um freak off deveria ser mostrado ou não. A defesa do Diddy não queria que fosse mostrado, e inclusive conseguiu ficar a manhã toda em cima disso, trabalhando e falando, ele não pode ser mostrado, vai interferir no julgamento e tudo mais. E nesse vídeo apareceu o Diddy e a Cassie. É um vídeo que não é público, é um vídeo que a gente não tem acesso e a gente não faz ideia do que aparece por lá. Mas para a promotoria ter tanta questão de colocar esse vídeo para aparecer pelo menos pro júri, provavelmente era um vídeo mostrando justamente o que ela alega que acontecia naqueles momentos. Então a promotoria, a defesa e o juiz ficaram nesse debate durante a manhã e foi confirmado que durante a tarde o vídeo seria reproduzido somente para o júri, que usou inclusive fones de ouvido para que mais ninguém tivesse acesso nem mesmo ao áudio. Também antes do depoimento da Cassie, a defesa do Diddy pôde fazer ali uma argumentação, colocando para que todos vissem uma briga da Cassie como um argumento. Nessa briga que não envolvia diretamente o Diddy, segundo Tani Geragos, que é a advogada do Diddy, a Cassie estava visitando a família em Connecticut, e então o Diddy suspeitava que ela estava traindo ele, pois ela não respondia nem atendia. Mas na verdade, ela teria se envolvido em uma briga em um bar e teria ameaçado alguém e falado que ia tirar a vida daquela pessoa. Inclusive, nesse momento ela estaria totalmente drogada, e nesse momento, então, a defesa do Diddy fala que isso é uma prova de que ela não usava coisas somente nos freak offs e muito menos amando do Diddy. Bom, depois que a defesa fez essa argumentação, veio o depoimento da Cassie. A Cassie fala até desse início de relação com o Diddy. Ela disse que ele a beijou em um banheiro durante a sua festa de 21 anos, lá em 2007 em Las Vegas, e então eles começaram a se ver cada vez mais. A Cassie contou inclusive que visitava o Diddy no Trump Hotel, lá em Nova York, e que ficava nervosa quando ele a convidava para hotéis, porque até então ela pensava que ele ia falar sobre música e ia falar sobre a carreira dela. Só que em vez disso, ela disse que ele a apresentou ao sexo oral e que ela não entendia o porquê que ele queria tanto estar próximo dela, se até então eles não tinham nenhum relacionamento e nem esse vínculo trabalhista. Mas ao mesmo tempo, na parte sexual, tudo ia avançando, inclusive fazendo ela fazer coisas que ela nunca tinha feito antes. Ela disse que durante os 10 anos de relação direta que eles tiveram, a violência era muito frequente e que ela ficava com olhos roxos e hematomas quase que semanalmente. Depois, ela fala da sua primeira freak off com o Diddy. Ela disse que já no primeiro ano de relacionamento, o Diddy começou a trazer o chamado voyeurismo, que é quando um cara gosta de assistir outras pessoas fazendo sexo, né? E que nessa época ela tinha 22 anos, na primeira freak off dela, e que ela tinha dito ao Diddy que não queria participar desses momentos, mas acabou cedendo porque não queria deixá-lo bravo, porque já tinha visto o que acontecia quando o Diddy ficava bravo. Além disso, ele chantageava ela justamente nessa ilusão de que ela poderia ter uma carreira melhor se estivesse junto dele e agradando ao Diddy. Então a primeira freak off, assim como muitas outras, aconteceu numa casa que o Diddy tem em Los Angeles, onde um acompanhante de luxo foi pago para dançar e fazer sexo com ela. Ela disse também que ao menos de início o Diddy encontrava os acompanhantes no Craigslist, que é uma espécie de site de anúncios de todo tipo de serviço, não somente erótico, mas era por lá que ele encontrava esses garotos. Inclusive, aqui tem uma parte importante, como ela deu nome aos bois, é fácil você fazer uma supervisão
ir na conta do Jiri nesse site e ver o histórico de compras e de pagamento por serviços. Então, é uma forma de mostrar, olha, se vocês querem prova, aqui é o caminho. Ela disse que na primeira vez ela tomou êxtase e álcool antes da Freak Off e que o Jiri deu a ideia deles usarem disfarces. Então, ela usou uma máscara nessa primeira vez e ela disse que houve pelo menos 2 sessões nessa primeira Freak Off. Ou seja, teve um momento ali que eles ficaram por horas, pararam e depois outro momento que eles ficaram por horas. Ela disse que se sentiu suja e confusa depois, mas também aliviada por o Jiri estar feliz, né? As Freak Offs então foram se tornando cada vez mais frequentes e, segundo ela, elas passaram a acontecer semanalmente durante anos. Em um ano a gente tem 52 semanas. Nossa, a gente tá falando de mais de 500 Freak Offs que ela teria participado então. E se pensar ainda que pode ter mais de uma sessão, né? Que nem ela falou ali. Exato. Tendo 2 sessões, 3 sessões por semana, meu Deus. Ela sofreu bastante durante todo esse período. E ela disse que a última vez que participou foi em 2017 ou 2018. Disse também que nunca dormia durante os Freak Offs, porque ela era obrigada a se dopar com algumas drogas que mantinham ela ali acordada, como cogumelo, cetamina, êxtase, mole e a coca. Ela disse também que esse acúmulo de substâncias fazia com que ela vomitasse muitas vezes. E aí imagina, né? É um momento onde as pessoas estão transando, tem outras olhando e filmando, e aí a pessoa começa a vomitar ali no meio do processo. Em vez de todo mundo parar o que estava fazendo, ele obrigava ela a continuar mesmo no meio daquilo, mesmo no meio do vômito. Imagina que situação, né? Ela também disse que em algumas vezes ela se negou a participar, ou até mesmo levantou no meio da sessão e tentou ir embora, e quando isso aconteceu, o próprio Jiri agrediu ela várias vezes, como no caso de 2016, da agressão do hotel que tem filmado, onde depois de uma sessão, tava todo mundo dormindo, descansando, ela levanta, vai embora e o Jiri vem atrás e espanca ela. Ela disse que os Freak Offs aconteciam então na casa do Jiri em Los Angeles, que foi o local da primeira, por exemplo, em Miami, Nova York, além de locais como Atlanta e Ibiza, onde ela alugava casas, e também, muitas vezes, em alguns hotéis. Sobre a duração, ela disse que em média iam de 36 a 48 horas, ou seja, 1 dia e meio ou 2, mas que a mais longa que ela se lembra durou 4 dias seguidos. Meu Deus, mano. Imagina o tanto de... Mano, 4 dias é muita coisa, pô. Não, e isso com enfermeiros ali por perto, para poder fazer, né, aquela injeção de ânimo, né, de adrenalina ou algo do tipo, para que a pessoa continuasse acordada e bem, né? Porque isso aqui, gente, não tem que aguente, não é humanamente possível você ficar 4 horas fazendo um exercício físico que você fica suando, e sabe, você chega na exaustão em muito menos tempo do que 4 dias, né? E a Cassie também falou sobre os suprimentos que ele pedia todas as vezes, como por exemplo, lubrificantes da marca Astroglide, preservativos e óleos de bebê da Johnson's, e também ele sempre exigia que esses lubrificantes e esse óleo de bebê fossem usados por ela para que ela ficasse brilhante. Ela conta que certa vez ela entrou numa piscina infantil cheia de óleo de bebê, certo? Ele encheu uma piscina infantil com isso então, e o detalhe de ser uma piscina infantil, né, dentro de um ambiente como esse, chama atenção as preferências que o Jiri tinha, né? E ela disse também que mesmo quando ela estava menstruada, nas semanas em que isso acontecia, ela não era poupada dos Freak Offs, que inclusive o Jiri gostava desse momento, ou seja, além de tudo, ele gostava bastante de algo ali mais escatológico, né? Tanto é que ela continua falando que em vários momentos urinaram nela, mesmo ela nunca querendo, obviamente, e disse que chegou a se engasgar por ter muita urina na boca em uma vez e passar mal e mesmo assim não ser poupada de continuar no meio daquilo. Ouvindo tudo isso, depois ela foi perguntada sobre o que acontecia depois que o acompanhante ejaculasse nela. E ela disse então que o Jiri pedia que o sêmen fosse colocado ali num recipiente e depois fosse colocado no corpo dele em uma sala ao lado, onde ela espalhava esse sêmen nos mamilos do Jiri. Caramba, tá cada vez escalando mais, pô. Ela... Assustador, é né? Absurdo, mano. Que isso? Lembrando, pessoal, que tudo isso poderia ser uma relação consensual, né? Poderia ser uma relação onde ambos gostam disso. Seria estranho pra caramba, né? Na minha opinião. Eu, por exemplo, não consigo entender qual que é o tesão que uma pessoa tem nesse tipo de situação, né? Parece tudo muito mais nojento do que excitante, né? Mas não foi o que aconteceu. Tanto é que ela chegou a ser agredida e tem provas de agressão, né? Pelo menos um vídeo público a gente já tem, assim como os outros vídeos que estão sendo agora distribuídos lá pro júri. Inclusive, ela foi questionada sobre como ela poderia provar tudo que ela falou. E ela respondeu laptops, somente isso. Ou seja, pessoal, alguns notebooks com imagens foram entregues e inclusive vários freak-offs estão ali filmados, como o próprio Jiri fazia, e com isso ela consegue provar
tudo que ela falou. Então, num futuro breve de semanas ou até de dias, né, a gente pode ter acesso a mais vídeos do tipo, assim como aconteceu com o vídeo dela. O vídeo dela corria em segredo de justiça. Teoricamente, nunca deveria ter ficado público, mas a mídia do mundo todo está em cima desse caso nesse momento. Então, para que um membro do júri, por exemplo, testemunhe o que ele viu naquele momento, ou para que alguém que tenha acesso a esses vídeos desvie o vídeo e coloque ele em público, né? É 2 toques para acontecer e deve acontecer. Vai lembrar que a Cassie fez tudo isso enquanto estava com um barrigão, porque ela está grávida e está prestes a dar à luz ao seu 3º filho. E entre os apoiadores do tribunal estava justamente o marido dela, o atual companheiro dela, que é o Alex Fine. O Diddy também estava presente nesse momento e ele ficou olhando para ela quase que fixamente, ali demonstrando um pouco de raiva de tudo que estava sendo explanado. Ela, por outro lado, em nenhum momento chegou a olhar para o Diddy e assim então se encerrou o 2º dia, e agora no 3º dia a gente vai ter a continuação do depoimento da Cassie. O dia 3 do julgamento de Sean Combs, o Diddy, foi de continuação do depoimento de Cassandra Ventura, a Cassie, que havia começado no dia anterior. Ela fez mais relatos e alegações, como por exemplo ter recebido chantagens com vídeos das freak-offs e ameaças enquanto estava saindo com outro artista. Além disso, ela revelou o quanto recebeu pelo acordo que foi feito com Diddy, e também durante o julgamento, o vídeo da agressão sofrida por Cassie foi exibido integralmente. No vídeo de hoje, então, vamos trazer todos os detalhes do 3º dia do julgamento de Diddy. Bom, a gente vai falar sobre a continuação do depoimento da Cassie. A Cassie continuou depondo nessa quarta-feira e ela deu mais detalhes sobre o que passava nas freak-offs, como por exemplo, as consequências que ela sofria de ser a vítima desses freak-offs. Ela falou que teve muitos efeitos colaterais, como por exemplo, infecções urinárias que eram incuráveis. Como era algo incurável, e uma infecção urinária dói pra caramba. Dói demais. Dói demais, quem já teve sabe. Ela disse que tomava opiáceos, que é uma substância derivada do ópio que é utilizado para tratar dor, né? Inclusive os opiáceos comuns ela não usava mais porque não resolviam mais a dor que ela sentia. Então ela passou a utilizar drogas não somente no momento em que ela ia ser usada ali, né? Como também no restante do dia a dia dela e no restante da vida dela para lidar com as dores que ela sofria. Então ela permaneceu com essa dor permanente, além de uma sensação de queimação também permanente, e depois de cada freak-off era comum que ela tivesse, por exemplo, feridas na língua por conta do sexo oral forçado que era realizado durante esses freak-offs. E inclusive ela falou que uma forma de tentar lidar com isso é que ela sempre precisava consultar o médico logo depois que ela participava de um freak-off, inclusive indo em massagistas, tendo que receber soro na veia e comer aos poucos ali, até porque para poder comer ela sentia dificuldade pelos cortes que ela tinha na língua. Ou seja, pessoal, a vida dela não era atingida somente no dia do freak-off, também no restante da semana, já que ela falou que ela passou por isso mais de 500 vezes e semanalmente, né? Ela disse também que tentava evitar beijo com os acompanhantes, pois parecia algo muito íntimo e ela tinha medo de pegar algum tipo de doença, mas o Diddy sempre pedia que ela fizesse isso. Inclusive, tudo que ela pedia ali como limite dela, o Diddy reforçava e obrigava ela a fazer. Ela também falou que várias vezes ela foi espancada por ele depois dos freak-offs, isso já no dia 2, mas agora no dia 3, ela falou que fez isso várias vezes na frente dos acompanhantes e de pessoas que participavam com ele do freak-off. Que inclusive, essas pessoas que achavam tudo aquilo normal, uma mulher tá sendo abusada por várias pessoas durante várias horas e tudo mais, ficavam perplexas com a atitude dele, com o espancamento que ela sofria e iam atender ela depois do freak-off. Ou seja, até pra quem tava participando do freak-off, o que o Diddy fazia era acima do tom, né? Inclusive, ela falou que toda a chance que ele tinha de humilhar ela, ele fazia isso. Como, por exemplo, forçando ela a participar de um freak-off no aniversário dela de 29 anos. Ou seja, um dia que era pra ela estar lá de boa, comemorando em algum lugar, com a família, com os amigos e tudo mais, ela não teve esse direito porque ela teve que ir pra um freak-off. Inclusive, ela tentou comemorar longe do Diddy. Ela foi pra um local, se escondeu num bar, ficou lá bebendo e tudo mais, e nisso, os seguranças do Diddy apareceram e pegaram ela à força nesse bar, colocaram num carro e levaram até um freak-off. Então o cara tinha um domínio sobre a vida dela que era absurdo, né? Um outro ponto importante é que o vídeo da agressão do hotel de 2016 foi exibido no tribunal na íntegra. Lembra que saiu a notícia que o vídeo poderia ser cancelado porque o vídeo era editado e nenhum vídeo editado pode ser utilizado no tribunal? Bom,
Pelo jeito, a CNN conseguiu recuperar o vídeo na íntegra, porque foi a CNN que divulgou, e eles falaram na época que não tinham mais esse vídeo, e o vídeo foi exibido, um vídeo que tem 16 minutos. Nele aparece ela saindo do quarto, o Diri vindo atrás, puxando ela pelo cabelo, arrastando pelo chão, agredindo ela várias vezes, com algumas pausas, com conversas entre ele e ela ali, né? E no final, ainda mostra a equipe de limpeza do hotel subindo quase que instantaneamente para poder arrumar a bagunça que tinha sido feita. Esse hotel, inclusive, pessoal, teria supostamente recebido uma grana do Diri para poder se livrar das imagens, para que ele não fosse preso por conta disso, mas pelo jeito eles continuaram com a fita, pegaram o dinheiro do Diri e aí depois foram lá entregar na CNN. Ou seja, né, pô, nesse caso aí os caras estão mais do que certo, tirar o dinheiro do otário. Eu ia falar isso. Né, tirar o dinheiro do otário e ainda denunciaram esse otário, né? Inclusive, no dia da agressão, eles tiveram uma conversa por mensagens que foi exibida durante o julgamento. Em uma mensagem, o Diri dizia: "Por favor, me ligue, estou cercado", dizendo que a polícia estava por ali, que ele ia ser preso e tudo mais. E a Cassie teria respondido: "Por favor, fique longe de mim". O Diri então responde novamente falando: "Vou ser preso", dando a entender que ele estava cercado pelos policiais por conta de tudo que tinha acontecido. Ela então, cara, com uma compaixão por ele, e aí entra uma questão muito forte, tá, pessoal? Uma pessoa que é vítima de agressão durante tanto tempo, depois de um certo momento ela passa a normalizar aquele nível de agressão. Por exemplo... Por conta da manipulação também, né, que sofre todo santo dia e tal. Exato, então a pessoa tá lá todo santo dia, sendo agredida, vê aquilo como o dia a dia dela, ela começa a normalizar as situações. Tanto é que, se você for ver, a parte sexual dos abusos é uma parte que ela pouco fala sobre, porque talvez em algum momento ela passou a achar que, se ele não fizer isso ou aquilo, tá bom, sabe? Tipo, eu tô sendo obrigada, mas tá bom, ele não tá passando do ponto. Então, por exemplo, o que ela reclama? De quando ela vomitava e ela tinha que continuar mesmo em meio ao vômito, de quando ela tava menstruada e ela tinha que continuar mesmo com sangue por ali, das feridas que ela ficava, das doenças que ela não tinha tempo pra poder tratar, desse abuso de obrigar ela a fazer coisas íntimas demais pra ela naquela época, até porque quando ela conhece o Diri, ela tem 19 anos, na época ela não tinha feito nem sexo oral em alguém, e depois disso ela passa a ter que fazer sexo oral por horas em pessoas. Então, pra ela, tem limites que foram se tornando cada vez mais toleráveis, e inclusive ela tinha compaixão pelo cara que agredia ela, né? Tem até uma síndrome, que é a síndrome de Estocolmo, que normalmente acontece com vítimas de sequestro ou vítimas de um processo ali como esse, né? Que as pessoas acabam amando aquele que foi o seu agressor, certo? Que a pessoa fica presa de uma forma emocional e não consegue se livrar daquilo. Bom, ele obviamente não foi preso naquele dia, não tinha polícia ao redor dele, nada disso aconteceu e ela foi levada de volta para um freak off, depois de ser espancada naquele hotel, certo? Então, logo depois daquilo, a gente teve um outro episódio de abuso contra ela. Inclusive, ela fala sobre a chantagem que ela recebia do Diri. Além dessa parte emocional dela ter ficado atrelada a ele, ela contou de casos específicos, ano, data, local e tudo mais, de momentos em que ele fez chantagem com ela. Como, por exemplo, em 2013, em um voo que eles estavam fazendo para Nova York, o Diri se sentou do lado dela do nada, certo? Não era pra ele estar lá, mas ele se sentou do lado dela e mostrou os vídeos dela nas freak offs, falando: vou divulgar, certo? Vou divulgar e a sua vida vai acabar. E por que ele tinha tanta segurança em divulgar, já que ele era um cara que participava, né? Porque na grande maioria das vezes ele era o voyeur, ele era o cara que assistia. Então era um vídeo dela com um cara. Aí imagina, um vídeo dela com um cara e ela cheia de sangue, o cara cheio de sangue. Ou com vômito, sabe esses vídeos mais pesados? Ia realmente atacar, basicamente, a moral dela, né? E ela disse que então, quando ela chegou em Nova York, junto do Diri, o Diri forçou ela a ir pra mais um freak off. E ela teve que topar por conta dessa ameaça. Ela falou também que depois que eles terminaram, o Diri chegou a ameaçar a Cassie, enquanto ela já estava com outra pessoa, falando: tem os vídeos, vou divulgar, se você não vier e não participar, eu vou fazer isso. Então, assim, ele continuou controlando a vida dela mesmo depois do término, né? Por isso que se fala de um relacionamento de 15 anos e não de 10 anos, porque essa manipulação continuava acontecendo. Ela também falou que o Diri guardava os vídeos no telefone e que uma vez em 2013 ela mandou uma mensagem pedindo para apagar, mas que o Diri se recusou. E essa mensagem também foi exibida lá no julgamento. Ela também falou que entrou em contato com o Diri depois de ser informada que um vídeo específico dela estava circulando por aí, e então ela se sentia meio que livre daquela ameaça, né? Tem um vídeo meu circulando por aí, o que você tinha de ameaça contra mim já acabou. Nesse momento, então, o Diri mandou a equipe de segurança dele ir até ela e intimidá-la novamente. Ou seja, os seguranças do Diri participavam ativamente dessa coação, né? Outro ponto importante que foi abordado foi o relacionamento com o Kid Cudi, que inclusive tem aquela história de quando o Diri ter ameaçado explodir o carro do Kid Cudi, e o carro do Kid Cudi explodiu dentro da garagem da casa dele, certo? Se ele tivesse dentro do carro, ele não estaria aqui para contar essa história. E foi nesse momento ali onde teve um hiato entre a Cassie e o Diri, que ela se
relacionou com o Kid Cudi lá em 2011, que ele descobriu que ela estava tendo um relacionamento através de uma briga que os dois tiveram, quando ele foi lá e pegou o celular dela. Aí viu mensagens com o Kid Cudi. Então o Diddy teria ameaçado ela com um abridor de vinho, ou seja, aqui já foi uma ameaça sem ser só no vocal, né? Uma ameaça física de fato, e falando que no Natal divulgaria um vídeo dela do Freak Off para acabar com o Natal da família dela. Ela disse então que teve que ir atrás de um outro telefone para ligar pro Kid Cudi, ligou para ele, foi até a casa dele, mas depois voltou para casa onde o Diddy estava. Lá o Diddy teria chutado ela nas costas, causando hematomas, e a Cassie mostrou ao júri fotos que seriam desses hematomas lá de 2011. A Cassie também aproveitou esse momento para falar do que teria sido a primeira vez que Diddy agrediu ela, em 2007. Isso teria acontecido dentro de um carro e, inclusive, o motorista desse carro testemunhou pro documentário da HBO. Ele fala sobre esse momento. Ela disse que deu de ombros para ele quando viu ele flertando com uma outra pessoa em um restaurante e que ele então pegou ela pelo cabelo, colocou dentro do carro e começou a dar socos, chutes, ela literalmente, batendo inclusive com a cabeça dela ali dentro do carro, e o motorista que estava dentro desse carro, né, inclusive chegou a testemunhar lá naquele documentário da HBO. Lá ele fala que ele tentou fazer alguma coisa, mas que ele não teve voz para isso. Ela também falou de outros casos de violência e chegou a admitir também que já bateu nele, como em uma vez que agrediu ele por ele ter chamado ela de vagabunda ou então de cadela. Bom, nesse dia então que a Cassie deu um tapa nele, ele revidou e ele começou então a pisar no rosto dela contra o chão. Nessa agressão, ela saiu com o rosto inchado, inclusive diz que ela ficou com tanta dor ali que ela chegou a vomitar naquele momento. Ele teria então tirado ela de casa, às escondidas, e hospedado ela num hotel à força por uma semana, impedindo assim que ela fosse vista. Inclusive tem um outro momento onde ele teria feito uma agressão contra ela, né? Onde ele teria quebrado o nariz dela. Inclusive os funcionários do Diddy contaram que ouviram ali gritos e coisas do tipo, e ele teria chamado um cirurgião às pressas para ir para casa dele para fazer essa cirurgia plástica, colocar o nariz no local, e ela ficou quase que um mês esperando isso curar para poder voltar a público. Ou seja, né, cara, entre Freak Offs, o pós-Freak Off, que era muito violento, e essas violências, a gente ainda tinha esse momento de recuperação de violências que ela ficava como se fosse uma presa, ficava sequestrada de fato. Ela chegou a falar sobre um outro momento em que ela tinha terminado com ele em 2018, que foi quando eles de fato terminaram, onde eles teriam se encontrado num restaurante em Malibu, ela teria se posicionado, falando que não queria mais ficar com ele, e o Diddy estava sendo gentil, brincalhão e romântico. Olha que doideira, né, pessoal? Ela consegue ver gentileza em um cara que fez tudo isso com ela, né? Faz parte do problema que ela tinha naquela época, do quão preso ela tava nessa relação. E ela falou que viu ali uma gentileza nele e tudo mais, e ela falou, não, tudo bem, a gente terminou, tanto faz, vamos lá pra casa então, tomar um vinho, ficar tranquilo de boa. E aí nisso, ele levou ela pra casa e nisso forçou ela a fazer sexo. Ela disse que estava no chão, ele ficou por cima dela, abusando dela, e nesse momento que ele abusou dela, ela chorava e mesmo assim ele não parava de fazer o que estava fazendo. E ela contou inclusive que esse caso aconteceu enquanto ela estava saindo com o Alex Fine, que hoje é o seu marido, né? Eu fico imaginando inclusive como fica a cabeça do marido, tá lá nesse julgamento, ele tá lá dando apoio pra ela, vendo a mulher dele, grávida, com uma barriga enorme já, né? Tá pra ter o filho, certo? E tendo que ver ela falando que passou por tudo isso, e o cara que fez tudo isso tá sentado ali na frente. E o cara não pode fazer nada, tá ligado? Tipo, não pode levantar e ir lá e dar um murro na cara de um cara desse, né? Deve ser horrível, mano. Tanto pra ela também ter que ver o dia. Sim, com certeza. Tipo assim, é um negócio que é difícil imaginar que a gente vai ter um depoimento tão forte quanto esse. A gente vai ter depoimentos que vão incriminar o Diddy, talvez com mais provas do que esse, né? Talvez algum garoto de programa que tava lá, fez alguma filmagem, e essa filmagem acabe vazando, mas um depoimento tão forte quanto esse talvez a gente não vai ter nesse julgamento. Bom, ela falou também que nesse dia em que ela foi brutalizada por ele, ela voltou a fazer sexo com ele, só que consensualmente. Olha que doideira, né, cara? Tipo, como ela realmente estava com a mente ali toda zaralhada, né? A promotoria então questionou o porquê dela ter concordado com isso e ela citou como fato que eles teriam ficado juntos por 10 anos e que ela ainda tinha um pouco de admiração por ele, né? A Cassie falou então que foi para reabilitação e para terapia de trauma em fevereiro de 2023 e que naquela época ela estava tendo flashbacks pensando em tirar a própria vida e nesse momento ela tentou tirar a própria vida. Como que ela fez isso? Ela foi pro meio de uma rua movimentada com carros em alta velocidade e quem foi salvar a vida dela foi o Alex Fine, que é o atual marido dela. E nesse momento veio a ideia então de passar por uma internação, certo? Foi inclusive depois dessa internação que ela conseguiu recuperar, né, a saúde mental dela e tomar coragem para entrar com um processo contra ele. Lembra que ela entrou com um processo contra ele e tudo mais e que foi divulgado que ela teria pedido 30 milhões de dólares? Ela confirmou que pediu 30 milhões de dólares, mas ela disse que isso foi o que ela pediu. O que foi acordado no final foi 20 milhões de dólares. Então esse foi o valor que ela recebeu.
Inclusive, um recadinho rápido aqui pra vocês. Se você curte assistir jogos de futebol, NBA, Premier League, você pode fazer isso de graça lá no site da Stake. O link tá aqui embaixo, é só clicar, se inscrever, isso é gratuito. E aí, se você quiser jogar, postar lá dentro e tudo mais, aí fica por sua conta. Lembrando que sempre tem que ter responsabilidade e é pra maiores de 18 anos. E um detalhe, a gente tem uma camisa do Juventude e uma camisa do Everton pra poder sortear pra vocês, e são 2 times patrocinados pela Stake. Então, se você tiver uma conta lá, já tiver feito em algum momento pra poder assistir jogos, ou se você for criar agora, comenta aqui embaixo, eu quero a camisa. Só comentar, eu quero a camisa. E aí, nesse mês, a gente vai fazer esse sorteio. 2 camisas do Everton e 2 camisas do Juventude, tá? Quem curte colecionar camisas de futebol vai ganhar esse presentinho aí, até porque vocês estão sempre aqui ouvindo o recado, então a gente faz questão de presentear vocês. O dia 4 do julgamento de Diddy foi diferente do que vimos nas sessões anteriores. Dessa vez, a defesa do rapper fez um interrogatório com Cassie, que se relacionou com ele por 10 anos e havia feito testemunhos fortes contra Diddy. Ela teve que responder questões diretas da advogada e mostrar mensagens que a defesa acredita serem provas de que tudo que o casal fazia era consentido. Além disso, tivemos detalhes sobre algumas freak-offs e o envolvimento de Michael B. Jordan e também Justin Bieber. Vamos trazer todos os detalhes no vídeo de hoje. A Cassie, nesse quarto dia, foi interrogada pela defesa do Diddy. O quarto dia, então, foi diferente. Nos anteriores, ela estava dando o depoimento dela e basicamente foi isso que teve durante os 2 dias. Agora, ela foi interrogada pela defesa. E várias questões foram debatidas e, com certeza, para muita gente que vai ver isso agora, a parcela de visão sobre ela, de que ela é puramente uma vítima, pode cair, certo? Mas eu queria, antes de falar tudo que a gente vai falar, tentar passar para vocês que num relacionamento de tanto tempo, onde alguém sofre tanto, se você teve um caso na sua família, se você teve um caso pessoal dentro da sua casa, você deve imaginar uma mãe que apanhava do pai, ou um pai que era alcoólatra e que desmerecia a mãe, que saía pra puteiro todo final de semana e fazia o diabo e tudo mais, e a mãe ali tentando passar por cima disso pra conseguir continuar com a família, certo? Então existem situações onde a pessoa que está sendo vítima não é a pessoa que vai e denuncia, certo? Normalmente quem faz isso é alguém que é um vizinho ou algum familiar, e às vezes até essa pessoa acaba comprando uma briga para defender aquele que é o agressor. Então, dentro de um relacionamento que durou de 10 a 12 anos ali entre os dois, a gente tem uma série de possibilidades de momentos onde eles poderiam estar felizes durante um dia, e a defesa, obviamente, pegou ali no meio de 10 anos, né, várias mensagens para poder mostrar que existia carinho dela por ele. Essa foi a principal questão. Então a advogada Ana Estevam pediu para Cassie ler uma mensagem que enviou pro Diddy anos atrás, e ela teve que ler. Então ela leu a seguinte mensagem: eu te amo, uma carinha feliz, né? Voarei para qualquer lugar por você. Eu te amo. Outras mensagens também foram mostradas, como uma em que a Cassie dizia: sou uma mulher de muita sorte, sinto muito a sua falta. E fica clara a estratégia da defesa, né, de mostrar que tinha um relacionamento amoroso entre a Cassie e o Diddy, e inclusive tinham várias e várias mensagens, algumas até falando sobre freak offs. Em outra mensagem de 2009, quando eles tinham apenas 2 anos de namoro, a Cassie falou pro Diddy: estou sempre pronta para um freak off, pode ser a qualquer hora, que é algo que realmente pesa um pouco contra na questão dela ter sido forçada a participar desses freak offs, né? Vale lembrar também que ela não é a única pessoa que participou dos freak offs. Ela não era a única vítima dos freak offs. Existiram várias mulheres que alegam terem sido vítimas, e que agora, nesse momento, a primeira a testemunhar foi ela, mas que outras vão testemunhar. Então o caso dela não conclui o julgamento de uma forma ou de outra, certo? Então essas mensagens foram lidas, e algumas outras bem íntimas, que falavam sobre a Cassie e o Diddy, e por exemplo a Cassie falando que estava com vontade de fazer sexo com o Diddy, enfim, coisas desse tipo, né? E em uma delas, inclusive, a Cassie responde o Diddy dizendo que iria a uma loja comprar velas e depois arrumaria o quarto para fazer uma surpresa para ele. Outra mensagem de 2007, o primeiro ano de relação, a Cassie diz: eu me sinto protegida, você é um doce. Aqui também é um pouco complicado, né? Porque no primeiro ano a gente não sabe qual Diddy que existia com ela ainda, né? Então, mas só pontuando isso. Outra linha que a defesa está seguindo é a de que eles seriam swingers, que são casais que vão para esses locais, casa de swing, para fazer troca de casal, para um assistir o outro com outra pessoa, coisa do tipo assim, que não é crime, né? É uma preferência sexual e não é crime. Então, questionada pela advogada Ana, a Cassie confirmou que teve conversas com Diddy sobre um estilo de vida swinger e que viu o swing pela primeira vez quando acompanhou o Diddy em clubes, observando ele fazendo sexo com outras mulheres várias vezes, o que é o contrário do que normalmente acontecia dentro dos freak offs, que era ele colocando ela para fazer sexo com outras pessoas, né, e observando tudo sem participar ativamente. A questão foi perguntada se os freak offs estavam relacionados ao estilo de vida swinger, e ela disse: relacionados sexualmente? Sim,
mas são muito diferentes. Ou seja, parece ali no método, mas um tinha o consenso e o outro não tinha o consenso. Em outro momento, a defesa traz uma conversa quando o Diddy pede permissão para organizar uma freak-off na metade de 2017, perto do fim da relação. E a Cassie responde então ovulação, que seria como um não, né? Tipo assim, estou no período de ovulação. Aí Diddy pergunta se eles poderiam se beijar muito e ela concorda com isso. A Cassie então pergunta a Diddy em qual hotel eles se encontrariam e se ofereceu a ir num sex shop comprar alguns itens como lubrificantes e roupas. O Diddy mandou, se divirta e me impressione pra Cassie quando ela foi então a esse sex shop. Bom, como a gente pode ver, a defesa montou ali uma estratégia para poder invalidar o testemunho dela do dia 2 e do dia 3. E uma pessoa que apareceu nesse novo testemunho foi o Michael B. Jordan, mano. Cara, olha que doideira, né? Vai envolver muita gente famosa mesmo. A defesa do Diddy trouxe o nome do Michael B. Jordan à tona e a Cassie disse que o Diddy suspeitava que ela estava tendo um caso com o Michael em 2015, enquanto eles tinham dado um tempo. A Cassie disse que havia cortado contato com o Diddy depois de descobrir que ele estava saindo com outra mulher. E essa menção ao Michael é interessante porque ela aponta o que pode ser o ator não identificado lá naquele processo que a Cassie fez em 2023. Em 2023, no primeiro processo contra o Diddy, ela alegou que em 2015 ela começou um relacionamento de flerte com um ator e ela disse que passou o ano novo com esse ator e que quando o Diddy descobriu isso, ele ligou pro ator e fez uma ameaça, o que acabou com o relacionamento deles. Provavelmente esse ator então é o Michael B. Jordan, porque as datas batem agora com o testemunho dela. Outro relacionamento paralelo que ela teve que foi citado foi o do Kid Cudi, que a gente já falou aqui, que o Diddy foi lá, explodiu o carro dele e tudo mais. E ela disse que ainda participava de freak-offs, mesmo quando estava dando um tempo do Diddy e se relacionando com o Cudi lá em 2011. E sempre falando que ela fazia isso de forma obrigada, né? Ela justificou isso dizendo que via as freak-offs como o trabalho dela. Ela também disse que não sabia se Diddy estava considerando que eles estavam dando um tempo e que ela usava um telefone secundário para poder falar com o Cudi, que inclusive a gente falou aqui, né? Que o Diddy descobriu através do telefone dela principal que ela estava conversando com o Cudi, foi para cima dela, espancou ela, ameaçou ela com um abridor de vinhos e depois ela conseguiu conversar com o cara através de um outro telefone. Era esse segundo telefone então que ela confirmou agora. Ela disse que não queria que o Diddy descobrisse sobre a relação com o Cudi, porque foi o Diddy quem tinha apresentado ela ao Kid Cudi em 2011, para que eles pudessem fazer uma música juntos, o que inclusive acabou não acontecendo. Então, como ele era um contato do cara, conhecia o cara, considerava o cara, e eles agora estavam tendo um relacionamento, ela não queria isso porque achava muito perigoso tanto para ele quanto para ela. O que foi comprovado com o que aconteceu logo em sequência, né? Outra história que ela contou é sobre quando o Diddy teve uma overdose de analgésicos. Isso depois de várias atividades em sequência, que incluíam uma freak-off, tudo começou com uma freak-off, que durava aí entre 36 e 48 horas, certo? Absurdo, né? Então já começa com uma atividade de 2 dias seguidos, pessoal. Uma ida a um clube de sexo depois da freak-off. Olha que doideira. E depois desse clube, eles teriam ido a uma festa na mansão Playboy. Então, tipo, envolve agora também o nome do Hugh Hefner, né? Que é o nome dele. Criador da Playboy, que também fazia festas e que também foi cancelado depois de um tempo pelas pessoas que viviam lá, porque ele tinha 5, 6 namorados lá dentro e disse que todo mundo queria alguma chance de se tornar uma garota ali, sex symbol da Playboy. Ele acabava iludindo muitas mulheres, colocava um tempo por lá, nenhuma saía em nenhum local, não conseguia crescer na parte profissional e acabava no meio desse tempo se relacionando com ele, achando que ia ter isso. Então ela disse que estava junto dele até a parte do clube, mas que o Diddy foi sozinho até a mansão Playboy sem ela. E nessa mesma noite, ela teria ajudado a levar ele até o hospital, quando descobriu que ele estava tendo uma overdose, e lá no hospital foi confirmado então essa overdose do Diddy. A Cassie também revelou que ela e o Diddy costumavam se chamar de parceiros do pecado, e que o Diddy ficava explosivo e violento e agredia ela quando ela usava qualquer substância sem a presença dele. Ou seja, ela de novo voltou a falar que as substâncias que ela usava eram por conta do Diddy, né? Não por conta de uma escolha pessoal dela. E com o tempo, com a frequência, ela começou a trazer isso para dentro da vida dela. Bom, uma outra pessoa que a gente tem que falar, que foi citada agora recentemente, é o Justin Bieber. Segundo o que foi levantado pelo TMZ, com fontes próximas ao Justin, ele não teria sido uma vítima. As pessoas alegam que o Diddy nunca abusou dele, e essas fontes falam que, na verdade, ele não tinha um relacionamento próximo com o Diddy. Ele tinha, na verdade, um relacionamento próximo com os filhos do Diddy, que seriam o Quincy e o Justin Combs. E, inclusive, aquele vídeo que tem do Diddy junto com o Justin Bieber falando que nas próximas 48 horas o que eles vão fazer não pode ser dito, né? Seria uma estratégia justamente pra galera imaginar que o Justin Bieber estava fazendo alguma coisa muito louca e tudo mais, e que nada teria acontecido naquelas 48 horas. Inclusive, um representante oficial do Justin disse o seguinte: embora Justin não esteja entre as vítimas de Sean Combs, há indivíduos que foram genuinamente prejudicados por ele. Desviar o foco dessa realidade prejudica a justiça que essas vítimas merecem.
Ou seja, pessoal, um dos grandes nomes que eram citados que poderia aparecer em algum momento acaba de ser retirado de cima da mesa, certo? A não ser que o Justin Bieber apareça, né? Porque por enquanto foram pessoas que falaram por ele e fale, na verdade, eu sofri sim. Na verdade, naquele dia aconteceu isso, isso e isso, e talvez isso pode acontecer. Como que isso pode acontecer, pessoal? Ele não foi chamado para depor. Ele não estava participando desse julgamento. Ele pode se oferecer a depor. Ele pode ser tocado por um julgamento que tá passando o tempo todo na TV americana e falar, eu sei de histórias com esse cara, eu sei do que ele fez, e pode querer ir lá. Porque como a gente falou, naquela época a visão do que ele tava fazendo junto com o Justin Bieber era uma, o mundo era um. Hoje é outra. Então ele pegar um moleque que tinha 14, 15 anos, dar bebida pra ele, dar todo tipo de substância pra ele, levar ele pra sair com várias mulheres e colocar ele, por exemplo, numa suruba com vários homens, opa, né? Tipo, na época podia parecer que era um sonho pra ele. Foi até a expressão que o Diddy falou, né? Ele vai viver aqui comigo o sonho de um adolescente. Só que hoje, ele é adulto, ele já pode se perguntar, eu faria isso com um garoto de 14, 15 anos? E aí ele provavelmente vai falar, não, né? Não faria isso. Então isso é no mínimo estranho, certo? Se foi o que aconteceu, ele pode aparecer a qualquer momento e falar sobre esse assunto, tanto para a mídia quanto para a própria justiça, certo? Então, por enquanto, a gente não tem uma posição oficial do Justin Bieber, mas de pessoas próximas a ele e até um representante do Justin Bieber, certo? Inclusive, um recadinho rápido aqui pra vocês. Se você curte assistir jogos de futebol, NBA, Premier League, você pode fazer isso de graça lá no site da Stake. O link tá aqui embaixo, é só clicar, se inscrever, isso é gratuito. E aí, se você quiser jogar, postar lá dentro e tudo mais, aí fica por sua conta. Lembrando que sempre tem que ter responsabilidade e é pra maiores de 18 anos. E um detalhe, a gente tem uma camisa do Juventude e uma camisa do Everton pra poder sortear pra vocês, e são 2 times patrocinados pela Stake. Então, se você tiver uma conta lá, já tiver feito em algum momento pra poder assistir jogos, ou se você for criar agora, comenta aqui embaixo, eu quero a camisa. Só comentar, eu quero a camisa. E aí nesse mês a gente vai fazer esse sorteio. 2 camisas do Everton e 2 camisas do Juventude, tá? Quem curte colecionar camisas de futebol vai ganhar esse presentinho aí, até porque vocês estão sempre aqui ouvindo o recado, então a gente faz questão de presentear você. A primeira semana do julgamento de Sean Combs, o Diddy terminou com mais um dia de interrogatório com a sua ex-namorada Cassie. Mais trocas de mensagens dos dois foram exibidas, com novos acontecimentos e novas pessoas trazidas à tona. E ainda deu tempo para começar mais um depoimento, o de uma ex-membro de um grupo formado por Diddy. Vamos falar de tudo isso então no vídeo de hoje. Então a gente vai continuar falando sobre o interrogatório que a Cassie estava respondendo da defesa do Diddy. Lembrando que no segundo e terceiro dia, ela apenas depois. E depois, no quarto dia, ela já estava respondendo a defesa do Diddy e isso continuou no quinto dia. A defesa do Diddy então continuou mostrando mensagens e uma delas foi uma troca de mensagens do dia 10 de março de 2016, 5 dias depois da agressão no hotel de Los Angeles, que tem um vídeo e que fez todo mundo ver o outro lado do Diddy. A Cassie diz, quando você fica maluco, do jeito errado, você sempre quer me mostrar que tem poder e me dar uma surra. Eu não sou uma boneca de pano, eu sou filha de alguém. Pouco depois dessa mensagem, o Diddy diz, eu me senti assim desde sexta-feira. O que você está fazendo? A Cassie então respondeu, não é uma boa vibe, precisamos de uma vibe diferente da de sexta-feira. E o Diddy então responde, foda-se a sexta-feira, não quero nem fazer isso de novo. Ou seja, pessoal, né? Aqui tem uma situação curiosa, né? Porque no final ainda a Cassie responde, te amo, pra ele. E eles colocaram toda essa conversa por conta desse te amo, pra mostrar que existia ali, né, um afeto dela pra ele e tudo mais. Só que antes disso tudo, ela fala por A mais B que ele fez dela como se fosse uma boneca de pano, que ele bateu nela, que ele sempre faz isso quando ele quer mostrar poder, que ele é uma pessoa ruim e tudo mais. Bom, né, eu não entendi muito bem qual que foi a lógica da defesa nessa parte, porque o eu te amo que foi mostrado ali acabou revelando muitas outras coisas antes, inclusive uma confirmação do Diddy de que de fato ele era sempre agressivo com ela. Mas foi o que a defesa fez, em específico a advogada Ana Estevam, né? A Ana Estevam também disse a Cassie que em 2016 o Diddy pegou o celular dela depois de suspeitar que ela havia traído ele com um atleta da NFL. A Cassie disse que de fato ficou com um jogador da NFL, que não ia revelar o nome e que não sabia se ainda continuava jogando. Mais uma tentativa da defesa de alguma forma tentar colocar que ela também tinha outros relacionamentos e coisas do tipo, mas não é equivalente, né? Não seria uma situação equivalente. Uma é uma pessoa espancar a outra é uma pessoa trair a outra. Aí a Ana mudou o foco pro Chris Brown, dizendo que o Diddy teve um comportamento semelhante quando pensou que ela estava dançando com o Chris. E a Cassie disse que não estava dançando com o Chris em nenhum momento. Lembrando que a Cassie, em todos os momentos que foi perguntada de um outro relacionamento, ela assumiu que estava em outro relacionamento, como por exemplo nesse caso do jogador da NFL. E nesse caso do Chris, ela não assumiu, ou seja, a gente tende a entender que de fato ela não se relacionou com o Chris e era só uma paranoia do Diddy. Bom,
Essa linha seguida pela defesa do Diddy parece ser mais uma tentativa de mostrar que o comportamento dele de fato era péssimo, mas não relacionado aos crimes de tráfico sexual. Ou seja, ele está respondendo por um crime específico e eles estão tentando colocar para outro tipo de crime, que seria a violência doméstica. Ela concordava com aquilo, né? Não era algo que é aceito quando as duas pessoas não querem, mas quando as duas pessoas querem, deixa de ser um crime. Nessa sexta também veio à tona o nome de Jonathan Odd. Esse cara é um ex-acompanhante que também é ex-produtor de filmes adultos aí e que tá preso desde 2018 por invadir o clube de golfe do Trump. Depois da prisão, ele disse à polícia lá em 2018, 5 anos antes da primeira denúncia da Cassie, que ele era um escravo sexual do Diddy. Então foi um negócio que, inclusive, na época a galera viu como se fosse uma loucura, né? Ah, como assim, pô, o Diddy? O que tem a ver? Torna um escravo sexual dele? Como assim? Ele falou o seguinte: eu fiz sexo com a Cassie e Sean Combs e basicamente ele se masturbava e me dizia o que fazer com a Cassie. Inclusive, ele tinha assinado um acordo de confidencialidade com o Diddy em 2014 e o Daily Mail chegou a publicar uma imagem desse contrato no valor de 5 milhões de dólares, já em 2018. Mas na época que ele falou isso, como a gente falou, ele foi visto como um cara, pô, tá fora da casinha, tá querendo achar alguma coisa pra falar agora que foi preso, né? Então nessa sexta-feira, a Ana questionou a Cassie sobre ele, e especificamente sobre um caso de 2013 em que Cassie suspeitava que o Jonathan tinha gravado um dos encontros com ela. A Ana então exibiu um áudio da Cassie ameaçando um DJ que ela acreditava ter esse vídeo também. Ou seja, a gente tinha falado isso no último vídeo, né? Que alguém que teria gravado algum vídeo poderia aparecer em algum momento e falar sobre o que tinha gravado e tudo mais, e é exatamente o que aconteceu. Alguém gravou esse vídeo, é o Jonathan Odd. E aí o Jonathan então teria compartilhado com o DJ. Nisso a Cassie ficou sabendo e foi ameaçar o DJ falando o seguinte: se você o tiver, mostre-o ou eu vou te matar. E ele vai te matar de novo, se referindo ao Diddy. O DJ se nega a mostrar e a Cassie diz: se você não me mostrar, eu vou te cortar em pedaços. Bom, quando ela foi questionada se o áudio era realmente dela, a Cassie confirmou que era ela e disse que ela simplesmente não confiava em Jonathan Odd. Ou seja, é um cara que já tinha denunciado a mesma situação que ela, mas que ela parece não ter tanta afinidade, ou pelo menos não gostar do cara, né? Por algum motivo. E aqui a defesa mostrou esse áudio para mostrar que a Cassie pode ter um outro lado, um lado violento, de ameaças e também de se aproveitar da influência do Diddy. Acontece com muita gente que é vítima durante um longo período de acabar se entrelaçando ali naquele relacionamento e enxergando coisas boas que nem são tão boas assim, ou fantasiando o que poderia ser e continuando naquele relacionamento, né? Além disso, o advogado do Diddy perguntou pra Cassie se ela manteve contato com o Diddy depois do término, e até enquanto ela já estava namorando com seu atual marido, Alex Fine, e ela confirmou. A Cassie disse que a última vez que eles tiveram uma relação sexual foi em 27 de setembro de 2018. Inclusive depois daquele caso onde ele violentou ela sexualmente e obrigou ela a ter uma relação com ele, onde ela falou que ele estava totalmente irreconhecível. Algumas semanas depois, em outubro, o Diddy disse a Cassie que iria recuar, que não ia mais procurar ela, mas que ela poderia ligar quando precisasse em qualquer parte. Então ela respondeu o seguinte: eu estou perdida sem você. E a defesa de novo tentando construir uma argumentação de que a Cassie tinha esse vínculo ali com o Diddy, né, que era um vínculo emocional. Então a Cassie se casou com Alex em 2019, logo no ano seguinte, né? E a defesa disse que ela continuou trocando mensagens calorosas com o Diddy mesmo depois de casada. Em uma mensagem, o Diddy disse que a Cassie é uma das melhores mulheres do mundo. E nessa mensagem, inclusive, quando ela foi mostrar pra ela falou: bom, ali eu me senti muito tocado e por isso continuei conversando com ele. Em outra conversa, ela diz: eu não estaria nesse momento maravilhoso da minha vida se não tivesse me relacionado com você. Ou seja, mensagens que vão na linha do que a defesa quer. Um outro momento que chamou a atenção de todo mundo também é que enquanto ela tava falando, dessa vez em que ele subiu em cima dela e forçou ela a ter uma relação sexual, a Cassie foi perguntada o que ela sente pelo Diddy, perguntada inclusive pela Ana, advogada do Diddy. Então ela foi questionada se ainda sente amor por ele, e ela disse: tenho amor pelo passado e pelo que ele foi. Nessa hora, mano, todo mundo que tava lá no tribunal ficou meio tipo, chocado. Como que você conta isso, que ele fez isso com você e você consegue sentir amor por ele, né? Claro que tem muita gente que se baseia, por exemplo, na religião, né, pra ter uma opinião como essa, de tipo, não vou perpetuar o ódio, não vou perpetuar a agressividade, mas seria uma forma muito além na maturidade de enxergar essa situação. E aí a Cassie ainda disse que o Diddy não estava em seu perfeito juízo nesse momento, que não era ele, quase como se fosse parte da defesa dele, né? Nesse momento ela agiu, falando: não era o Diddy que estava fazendo aquilo, porque ele estava muito além da violência, tanto que quando eu pedi para ele parar, ele não parou. E aí foi onde a Ana perguntou para Cassie se o Diddy poderia ser considerado uma pessoa bipolar, e aí ela disse que acha que sim, e foi a primeira vez que a defesa tocou nesse ponto. Esse ponto foi levantado uma semana antes
antes do julgamento começar. Pra quem não sabe, um processo de julgamento, antes de começar, a defesa apresenta qual que vai ser a sua linha de defesa, e a defesa não tinha apresentado nada em relação à bipolaridade, certo? Só que uma semana antes tentou entregar isso ao juiz, que não aceitou, justamente pelo tempo que faltava, que era muito curto, e pelo tempo que já tinha levado pro julgamento acontecer. Então eles entenderam, olha, tiveram essa ideia em cima da hora, não vai ser aceito. Só que a defesa conseguiu ali uma confirmação da Cassie de que, na opinião dela, o Diddy seria realmente uma pessoa bipolar. Inclusive, tem uma entrevista que ele dá em 2016, onde ele é perguntado se eles consideram uma pessoa bipolar, e ele fala que não, que ele tem mudanças de humor, mas bipolar ele não é. Então, talvez a promotoria também use essa entrevista contra ele. E o interrogatório da defesa do Diddy terminou, então, após a defesa mostrar uma última troca de mensagens de 2012. Na ocasião, o Diddy perguntou a Cassie se ela queria uma freak off pela última vez. E ela responde, então, que queria ter pela primeira vez pelo resto de nossas vidas. Então, outra mensagem ali que é meio sem nexo, falando que queria pela primeira vez e tudo mais, né? Como se fosse, quero ter isso como se fosse, toda vez fosse uma vez única e tal. Que mostra que, pô, pelo menos ela tinha alguns problemas bem sérios ali, psicológicos, né? E ela tava realmente numa situação que até tem que enxergar se essas mensagens vão ser consideradas pelo juiz. A questão continuou depondo, dessa vez respondendo perguntas dos promotores, que estão acusando o Diddy, como quando ela disse que o Diddy usou um vídeo para chantageá-la. E por que que eles batem tanto ali na mesma tecla de chantagem, de agressão? Porque uma coisa, pessoal, é você colocar no papel o que aconteceu. Outra coisa é você provar que isso aconteceu. Eles têm uma história em específico onde ele sentou do lado dela em um avião, que tem a passagem de avião e tudo mais, que tem a data de compra da passagem do avião, que é diferente, porque ela tinha comprado uma passagem de avião, ele comprou uma pra sentar ao lado, chegou de surpresa, mostrou um vídeo pra ela e falou, olha, pra eu não divulgar esse vídeo, você tem que participar de uma freak off quando a gente chegar lá em Nova York. Então aqui é uma forma de conseguir comprovar que existiu uma chantagem pra forçar ela a participar do freak off. Ela pode ter participado, por exemplo, de 400 freak offs querendo, mas se ela participou de um sem querer, já configura como crime. E é isso que a promotoria tá tentando fazer. Então a situação ficou mais tensa quando os promotores perguntaram se o Diddy agredia durante os freak offs. De novo, né? Mais uma vez batendo na mesma tecla. Ela disse que sim e começou a chorar. E ela continuou chorando por um bom tempo. Inclusive, ela falou que se sentia inútil, um lixo, como se não fosse importante e como se fosse um nada, né? Então ela continuou falando, chorando e tudo mais, e foi até uma cena ali meio difícil de lidar no julgamento, né? E bom, foi com ela chorando que terminou o depoimento da Cassie depois de 4 dias. 2 com ela só falando e 2 sendo interrogado pela defesa do Diddy. Ela disse que foi uma semana extremamente desafiadora, mas também fortalecedora e curadora. O seu advogado, Douglas Wilder, leu uma declaração dela, inclusive, já depois, fora do tribunal. Espero que meu testemunho tenha dado força e voz a outros sobreviventes e possa ajudar outras pessoas que sofreram a se manifestar e também a se curar do abuso e do medo. Para mim, quanto mais eu me curo, mais consigo me lembrar. E quanto mais eu consigo me lembrar, mais jamais esquecerei. O Alex, o seu marido, também teve uma declaração lida pelo advogado. Senti tantas coisas sentado ali. Senti um orgulho tremendo e um amor avassalador por Cassie. Senti uma raiva profunda por ela ter sido submetida a sentar-se diante de uma pessoa que tentou destruí-la. Então aqui, inclusive, né, foi uma situação realmente... A gente falou sobre isso, né? O quanto que foi ruim pra ela. Está prestes a ganhar um bebê, grávida, com a barriga enorme ali, que é um momento que a mulher tem uma mudança de hormônios e tudo mais, né? Que a mulher já fica mais emocionada com qualquer coisa. Tem mulher que olha uma tomada e chora, fala, olha, essa tomada tem 3 pinos, não tem 2. E começa a chorar. Imagina uma mulher que tá passando por uma lembrança de algo que foi tão traumático, né? E além disso, do Alex, né? O cara que tá com ela, que é marido dela, que tá indo pro 3º filho com ela, que tá dando um relacionamento pra ela, que é um relacionamento tudo certinho, tudo legal. Um cara que ajudou a tratar ela, que levou ela pra um local pra poder se recuperar. E esse cara tendo que ver tudo isso sem poder reagir, sem poder fazer nada contra o Diddy, tendo que ficar lá quietinho, né? Então os dois escolheram deixar esse comunicado, que foi lido pelo advogado, e aí, logo em sequência, começou o depoimento de Dawn Richard. Na sexta ainda deu tempo para começar o depoimento, foi curto e vai voltar a acontecer agora na segunda-feira, e ela é uma ex-membro do Dennett Kane, que é um grupo formado em um reality do Diddy lá na MTV em 2005. Naquela época o Diddy tinha essa fama, né, de, pô, se ele pegar o artista aqui, ele vai conseguir dar uma carreira pra esse artista. Então, por conta disso, eles deram alguns programas do tipo assim pra ele descobrir artistas. Era como se fosse um ídolos, mas do Diddy, tá ligado? Então ela disse que viu o Diddy agredir a Cassie com frequência.
confirmando então a versão da Cassie. E ela foi perguntada pela promotoria se ela viu um caso específico de 2009 e ela disse que sim. Disse que nessa ocasião o Diddy atacou a Cassie em sua casa em Los Angeles, chutando ela e tentando acertá-la na cabeça com uma frigideira cheia de ovos. Ela disse então que a Cassie caiu no chão em posição fetal. Quando a pessoa cai em posição fetal é porque a pessoa só tá esperando passar aquele momento. Ela sente que não tem poder de reação, né? Tem até um lado psíquico nisso aí. Isso foi exatamente igual. Ela só caiu ali. Tanto que a promotoria analisou esse vídeo e falou isso, né? Nesse vídeo aqui, se fosse uma primeira vez que ele batesse nela, ela não ia conhecer o poder dele de domínio sobre ela e tudo mais, ela podia reagir, ela podia dar um tapa na cara, ela podia pensar, pô, se eu dar um tapa na cara dele, ele vai parar, sabe? Podia passar um monte de situações na cabeça dela. Normalmente uma pessoa quando é agredida pela primeira vez por alguém, ela reage, certo? Ela tem esse instinto de reação. Quando uma pessoa já apanhou muitas vezes de alguém, ela tem o instinto de deixar acontecer pra terminar o mais rápido possível. E foi o que aconteceu nessa vez. Então, o Diddy chutou ela, chutou a cabeça dela, tacou ali uma frigideira nela, né? E ela disse que ouviu vidros quebrando e alguns gritos, e sentiu medo tanto por ela quanto pela Cassie. Ela também disse que o Diddy mais tarde ameaçou ela e uma colega da banda caso elas falassem pra alguém o que tinha visto ali. E a Dawn também ainda disse que é o seguinte: com o Diddy, se as pessoas falam, elas desaparecem, temendo inclusive o poder que ele tinha dentro da indústria da música, né? Bom, depois disso o juiz mandou Dawn pra casa e o depoimento dela vai ser retomado na segunda de manhã. Algumas pessoas na internet estão falando sobre a mudança de postura da Cassie entre os 2 primeiros dias e esses 2 últimos dias, em que ela pode ter parecido colaborar com a defesa do Diddy de alguma forma, que ela poderia ter recebido algum tipo de contato, algo do tipo. Nada disso foi provado, nada disso foi sequer levantado por algum grande portal, mas se a gente vê alguma diferença, por exemplo, acontecendo no depoimento da Dawn na segunda-feira, porque agora tem 2 dias de intervalo, aí pode ser que realmente seja algo que esteja acontecendo. E a gente entende agora o porquê, né, que o júri foi escolhido em sigilo, em segredo. Porque se o júri fosse conhecido, se o júri tivesse rosto e nome lá divulgado, esse júri poderia sim também ser procurado por pessoas ligadas ao Diddy, né? Inclusive, um recadinho rápido aqui pra vocês. Se você curte assistir jogos de futebol, NBA, Premier League, você pode fazer isso de graça lá no site da Stake. O link tá aqui embaixo, é só clicar, se inscrever, isso é gratuito. E aí, se você quiser jogar, postar lá dentro e tudo mais, aí fica por sua conta. Lembrando que sempre tem que ter responsabilidade e é pra maiores de 18 anos. E um detalhe, a gente tem uma camisa do Juventude e uma camisa do Everton pra poder sortear pra vocês. E são 2 times patrocinados pela Stake. Então, se você tiver uma conta lá, já tiver feito em algum momento pra poder assistir jogos, ou se você for criar agora, comenta aqui embaixo, eu quero a camisa. Só comentar, eu quero a camisa. E aí nesse mês a gente vai fazer esse sorteio. 2 camisas do Everton e 2 camisas do Juventude, tá? Quem curte colecionar camisas de futebol vai ganhar esse presentinho aí, até porque vocês estão sempre aqui ouvindo o recado, então a gente faz questão de presentear vocês. Então esse foi o 5º dia de julgamento e na segunda-feira nós teremos o 6º dia. Espero que estejam gostando aqui da nossa cobertura e amanhã de manhã a gente vai ter aqui o Absurdos da Semana, que é o jornal da semana trazendo notícias que aconteceram no Brasil. Se você não acompanha, passe a acompanhar também. Tamo junto, valeu, é nóis.